Já enfrentaste momentos em que te vistes ignorada em discussões, em decisões importantes? Como é que isso afetou a tua autoconfiança, a tua autoestima, a tua sensação de pertencimento? Que estratégias é que tu usas para fazeres-te ouvir e seres levada a sério em ambientes onde sentes desvalorizada e subestimada? Olá, eu sou a Luísa Cunha, a tua guia nesta aventura de mudança. Como terapeuta, coach, mentora, estou aqui para te guiar numa jornada de transformação para que tu possas viver a tua vida a nível físico, emocional e espiritual. Em cada episódio mergulhamos em descobertas, partilhas, desbloqueando assim os segredos que te permitem tomar as rédeas da tua própria vida. Convido-te a ouvir o podcast e a ver o videocast de hoje até ao fim. Será que realmente és mesmo assim? Assim como, Luísa? Assim como tu acreditas ser? É fundamental que reconheças a importância de estares bem contigo mesma. O tema do podcast hoje tem a ver com uma publicidade que eu ouvi a semana passada e confesso-vos que não percebi muito bem inicialmente por onde é que eles queriam chegar com aquela publicidade. E hoje, ao ouvir a rádio, tomei mais atenção, fiquei curiosa, até porque é uma voz que eu gosto muito, uma cantora que eu gosto muito, e então resolvi aqui partilhar convosco, porque acho que realmente esta publicidade, este anúncio, é mesmo muito poderoso e tem uma importância muito grande para olharmos para as mulheres, para olharmos para as pessoas, porque não é só as mulheres, é mulheres e homens, para deixarmos de olhar para as pessoas como objeto e deixarmos de olhar tudo como caixinhas, deixarmos de olhar tudo com duas talas nos olhos. A realidade vai mudando, as vidas vão mudando, os ensinamentos vão mudando, as pessoas têm pensamentos diferentes e temos que nos deixar daqueles rótulos, daqueles clichés que ouvíamos as nossas mães, as nossas avós. Fizeram connosco o que sabiam, o melhor que sabiam, e foi assim que também foram ensinadas, mas está na altura de tomarmos consciência e de tomarmos essa consciência e dizer que basta, chega, para aqui, vou fazer diferente a partir de agora, para mim, para os meus filhos, e mesmo que não tenhas filhos, vais fazer diferente por ti, essa é a parte mais importante. Eu não vou mencionar qual é o anúncio, mas sobretudo a mensagem é fica bem. E se vocês ouvem rádio e veem televisão, devem saber do que é que eu estou a falar. O que é que fica mesmo bem? Na realidade, nós temos que estar de acordo com aquilo que acreditamos e não com aquilo que os outros nos fazem acreditar. É algo que eu tenho partilhado aqui. E é fundamental que as mulheres e os homens reconheçam a importância de estarem bem consigo mesmos. De não se terem que moldar a padrões impostos pela sociedade ou expectativas de familiares que, na realidade, estão ultrapassados porque os tempos vão mudando. Estamos numa era em que as mulheres, os jovens, as jovens devem ser encaradas a ser autênticas, alinhando-se com os seus próprios sentimentos, pensamentos, desejos, sonhos, sem se sentirem condicionados com o julgamento alheio. Quem sou eu para estar a julgar o indivíduo A, B ou C? Se optou para a esquerda, se optou para a direita, se decidiu pintar-se de uma determinada maneira, se decidiu vestir-se de uma determinada maneira, se optou por aquela profissão, quem sou eu? A pessoa fez aquilo que acredita que ser o melhor para ela, acredita que naquele momento que é o melhor para ela e pode até mudar mais para a frente. Então vamos nos deixar de condicionar pelos outros, pelas pessoas que estão à nossa volta. Normalmente é sempre o núcleo mais próximo. O que é que interessa? O que é que na realidade o meu amigo vai pensar se eu tomar uma determinada decisão? O interesse é que eu esteja bem comigo própria, não é? Que eu esteja alinhada para onde eu quero ir. Se eu tenho um amigo que me sugere para fazer determinada forma, eu posso ouvir, posso apreciar, posso analisar, tirar o melhor para mim, mas não vou subjugar-me, não vou deixar de fazer aquilo que eu acredito, aquilo que eu quero, porque uma pessoa de quem eu gosto muito, quem eu tenho muita estima, quem eu tenho consideração, pensa de maneira diferente ou faria de maneira diferente. Somos diferentes, temos perspectivas diferentes, calçamos sapatos diferentes. Eu trago muito este termo que é: se eu te emprestar os meus sapatos, ao fim de umas horas vão-te doer os pés, mesmo que até te sirvam, mesmo que até seja o teu número. Porquê? Porque estão feitos ao meu pé, estão feitos ao meu formato. Portanto, é impossível tu estares confortável com os meus sapatos. Então, temos de trazer esta analogia para a nossa vida e não é ir contra o sistema, não é ir contra o pai, ir contra a mãe, contra o amigo. É simplesmente tu pensares, é isto que eu quero, está bem para mim, eu estou alinhada com esta decisão, então pronto, é seguir esse caminho. Vou dar aqui alguns exemplos. Possivelmente os nossos pais, os nossos avós foram ensinados que a mulher deve assumir todas as responsabilidades domésticas e sem questionar. A sociedade evoluiu e então é essencial que as mulheres percebam que têm uma voz ativa, têm autonomia e que podem partilhar essas tarefas com os homens. Atenção que há muitos homens também que foram ensinados assim e foram ensinados que eles é que têm que fazer tudo. Não, a vida é para partilhar. A vida é para partilhar uns com os outros, é para partilhar com os amigos, com os familiares, com os filhos. Portanto,
não devemos aceitar dados adquiridos de como era antigamente. As coisas mudaram, portanto devemos agir e ser de acordo com aquilo que nós queremos ser. Quem é que determinou que tem que ser a mulher a fazer o jantar todos os dias? Ou que ela é que deve ir buscar os filhos todos os dias à escola? Quem é que determinou que o homem seja o único responsável pelas tarefas de bricolagem em casa? Chegou a hora de questionar estes padrões e de reconhecer que somos únicos e independentes, independentemente do género. Esta emancipação do ser humano, não interessa qual é o género, é uma igualdade pelos direitos, mas também a liberdade de sermos nós próprios, sem nos sentirmos julgados, limitados por normas sociais que às vezes já estão um bocadinho obsoletas, para não dizer que estão quase sempre obsoletas. Portanto, está na altura de sermos nós próprios e de acreditarmos mais em nós, porque na realidade quando ouvimos um comentário de um familiar, mas tens a certeza que vais fazer isso? Isso não fica bem. Não, isso, o que é que as pessoas vão pensar? Isso, por mais que até não concordemos com esta atitude, isto vai-nos ficar aqui na nossa cabeça, porque fomos ensinados assim, e vai-nos influenciar. Então, para já é importante termos consciência se este comentário faz-nos sentido para nós. Se faz sentido, está tudo certo, ok? Se faz sentido, está tudo certo. Mas se não faz sentido, então há que tomar consciência de que aquele comentário não é vosso. Esse comentário é de outra pessoa. A outra pessoa acredita que assim é melhor. Então é para ela, não para ti. Então não precisamos de fazer o que os outros querem, nem o que os outros pensam, nem o que os outros acreditam. Todos nós temos uma cabecinha para pensar, temos um cérebro para pensar, e hoje em dia confesso-vos que cada vez deparo-me mais com esta situação. As pessoas estão preguiçosas para pensar pela própria cabeça, estão sempre à espera de que o outro aprove, sempre à espera que o outro dê opinião, e então está na altura de tomarmos o comando da nossa vida. E se tomarmos uma decisão errada e se cairmos, está tudo certo, vamos aprender com essa decisão que não foi a mais apropriada. Portanto, é importante que tu encontres o teu próprio caminho, definindo os teus próprios padrões de felicidade, de realização, e hoje são uns, amanhã podem mudar, está tudo bem. A mudança começa sem dúvida dentro de nós, e desafiar as expectativas impostas, celebrar a diversidade, a autenticidade e todas as suas formas. E não se trata de seguir padrões para agradar os outros, mas sim de sermos verdadeiramente quem nós somos, sem julgamentos, sem pressões externas, sem ter medos. E o que eu sinto não tem que ser igual à minha irmã. Portanto, todos temos perspectivas perante as mesmas circunstâncias diferentes, valores diferentes e vontades diferentes. Por isso é importante sair deste padrão que é sempre tudo igual. E vou-vos dar exemplos simples. Quando chega a adolescência, então não tens namorado, que estranho não tens namorado. Entretanto arranjas namorado, então quando é que casam? Não casam, que estranho. Casam, então quando é que têm filhos? E a seguir têm um filho, então quando é que vem o segundo? E por aí fora. Portanto, há toda esta pressão da sociedade, todos estes comentários. As pessoas não fazem por mal, mas não leves estes comentários para ti. Tu queres ter filhos, queres ter namorado, queres casar, é estas as perguntas que tens que fazer a ti própria e pensar se é por este o caminho. Eu estou a dar este exemplo que podia ser outra coisa qualquer, mas na realidade é sair do carreirinho, não é? E sobretudo, as pessoas muitas das vezes têm ideias próprias, têm vontades próprias e com medo de decepcionar os outros, com medo de perder as amizades, com medo de decepcionar o pai, a mãe, não tomam os caminhos que querem ter. Vou-vos dar outros exemplos. Muitos adolescentes vão para a faculdade para determinado curso porque o pai ou a mãe assim desejam, porque o pai ou a mãe exercem aquela profissão. Então, onde é que está a vontade da pessoa? Onde é que está a vontade do adolescente? É importante o adolescente ter consciência do que é que quer. Às vezes não sabe porque é muito cedo, mas não há mal nenhum se optar por algo que depois não vir que não é bem por ali e tem muito tempo na vida, vai experimentar outras coisas e vai aprender com os erros. Portanto, não precisamos de fazer tudo igual. O meu avô era assim, o meu pai era assim, eu também vou ser assim. Não é preciso. Agora, volto a frisar, se te sentes bem com isso, está tudo bem. Mas eu deparo-me com muitas pessoas que vêm até mim que se sentem em colete de forças toda a vida e que depois têm medo de se expressar, têm medo de dizer as suas opiniões, têm medo de sair daquele emprego que é seguro para a vida toda e ir fazer uma coisa completamente diferente porque têm medo do julgamento, têm medo do que vão dizer. Vai haver um amigo ou uma amiga que vai dizer assim, mas tu és doida, és doido. Então tu um emprego seguro com o ordenado fixo ao final do mês e agora vais optar por fazer outra coisa completamente diferente. Então, e depois? É a opção da pessoa. Se correr mal, de quem é o risco? É da pessoa que faz esta escolha. Portanto, está na altura
de olhares para ti, de saberes o que é que tu queres da tua vida, de impores alguns limites às outras pessoas, mas sobretudo de saberes o que é que tu queres, tomares as decisões para onde tu queres ir, alinhada contigo. E então a pergunta é, será que és mesmo tu que estás aí desse lado? Ou é algo que fizeram-te acreditar? És uma personagem que foi criada por outras pessoas, pela conjunção de comentários, de ensinamentos, da sociedade, do local em que tu vives. A pergunta que eu te faço é, estás feliz tal e qual como tu estás? Ou realmente querias ter uma outra opção de vida, querias ter um outro emprego, querias às vezes poder dar a tua opinião, mesmo que seja diferente da tua mãe ou do teu pai? Então, deixo-te aqui isto para tu refletires. Realmente este anúncio, este tema, é para algo um bocadinho mais específico, que tem a ver com a menopausa, mas eu acho que isto é transversal para os homens e para as mulheres, é transversal para todos. É importante olharmos para nós como seres únicos, maravilhosos, fantásticos, que erramos, faz parte, mas que não precisamos de ser todos iguais, não precisamos estar todos dentro da mesma caixa e não precisamos todos andar em fila indiana e andar todos como cordeirinhos. Aqui eu não estou a incentivar de todo as pessoas a extravasarem sem rumo, mas as pessoas perceberem que são únicas, todos nós somos seres únicos e somos seres fantásticos, com defeitos, com qualidades, e que é possível realmente teres uma voz ativa na tua vida. E não é preciso ser uma voz revolucionária, mas é uma voz ativa em que tu tens opinião, tens vontade e que podes te expressar e podes pensar de maneira diferente e agir de maneira diferente do que aquilo que é suposto acontecer no meio em que tu vives. Se este tema do podcast está-te a fazer sentido, partilha com os teus amigos, subscreve o meu canal para receber todas as informações. Ao partilhares o videocast e o podcast com outras pessoas, podes estar realmente a ajudar os teus amigos, os teus familiares. Lembra-te que não és a única pessoa com questões e às vezes nós achamos que somos só nós que temos aquelas perguntas existenciais, mas na realidade há muita gente à nossa volta com o mesmo pensamento, tem receio de partilhar a sua opinião, tem receio de desabafar. Então, se calhar, se partilhares este podcast, este videocast, vais ajudar um amigo ou uma amiga. Lembra-te que a tua autoestima é uma das coisas mais importantes. Se tu estiveres bem contigo, estás bem para os outros, estás bem para a família, estás bem para ajudar o amigo, a amiga, estás bem para enfrentar os desafios de, se calhar, de mudar de profissão e mudar de país, seja o que for. Lembra-te que a tua opinião faz parte de ti como ser humano. O que é muito comum acontecer é que as pessoas depois guardam para elas, calam-se para não fazer frente, para não arranjar confusão. Mas aqui não é uma questão de arranjar confusão nem de fazer frente, é simplesmente tu dares a tua opinião, simplesmente fazeres aquilo que tu estás alinhada, para onde tu queres ir, da forma mais acertada. Portanto, aumenta a tua autoestima, aumenta a tua confiança, cuida de ti, para ter estrutura, para poderes realmente fazer as coisas com pés e cabeça, sem ser a disparar do nada, sem as pessoas compreenderem à tua volta, não é? Explica os teus pontos de vista, explica para onde é que tu queres ir, mas alinha-te sobretudo contigo e não deixes que te façam acreditar numa pessoa que tu não és, uma pessoa que tu realmente fizeram-te acreditar. E a tua essência, onde é que está a tua essência? Onde é que reside essa pessoa, esse ser maravilhoso que está aí desse lado? Onde é que ele ficou? Onde é que está a tua criança? E então conecta-te com isso. Se tiveres dificuldade em andares para trás no tempo, precisas de te acalmar essa mente, precisas de realmente te conectar contigo, deste aqui uma sugestão de fazeres meditação. Vou deixar aqui na descrição do podcast um link para tu realmente preencheres e teres acesso a 3 meditações gratuitas que eu fiz. São meditações muito curtas. Então, nestas meditações também podes começar a fazer estas tuas perguntas a ti própria. Quem tu és, o que é que tu queres, o que és realmente da vida, quais são os teus valores, o que é que tu pretendes, quais são os sonhos que tu pretendes alcançar. Conecta-te contigo, lembra-te que tu és um ser único, volto a repetir, estou a repetir muito esta expressão aqui no podcast, mas lembra-te que isto é super, super importante para tu realmente poderes ter mais paz, mais equilíbrio e seres tu própria. Se este episódio ressoou contigo, partilha a tua opinião na tua app de podcast ou, se preferires, envia-me um e-mail para geral@luisacunha.pt. Gosto muito de saber os vossos comentários e as vossas partilhas. Se quiseres receber todas as novidades em primeira mão, subscreve a minha newsletter em www.luisacunha.pt ou então subscreve também o meu canal do YouTube. Espero por ti no próximo episódio e lembra-te, tu tens o comando da tua vida.